Paz. Eu estava meditando na palavra de Deus no livro de Jonas, em que Deus deu uma ordem para ele de levar a palavra dele para a cidade de Nínive. Mas ele não quis obedecer a Deus, porque ele sabia que Deus era misericordioso e Nínive era o seu povo inimigo. Então Jonas foi para o outro lado, para bem distante de Nínive. Mas Deus, pela sua misericórdia, mandou uma tempestade e depois mandou um grande peixe. E lá no ventre do peixe, Jonas se arrependeu dos seus pecados e disse que iria obedecer a Deus. Deus deu mais uma chance para Jonas. E ele então, depois em terra seca, ele foi para a cidade de Nínive e obedeceu a Deus. E passou pelo meio de Nínive dizendo que durante alguns dias Deus iria destruir aquela cidade. Mas o povo de Nínive se arrependeu dos seus pecados. O rei também se arrependeu dos seus pecados e mandou fazer um grande jejum de arrependimento. Quem sabe Deus iria se arrepender dessas palavras, Deus iria voltar atrás. E foi isso que aconteceu. A cidade de Nínive foi poupada, porque eles se arrependeram dos seus pecados. Mas Jonas, o profeta, não ficou nada satisfeito com isso. Lá longe, bem distante da cidade, num lugar onde ele poderia avistar, ele esperava que Nínive fosse destruída. E ficou com muita raiva de Deus, porque Deus não a destruiu. Então Deus, num dia de muito calor, mandou uma árvore crescer durante a noite, e durante o dia, quando Jonas ainda esperava a destruição de Nínive, estava aquela árvore. E ele ficou satisfeito com a sombra que ela produziu. Mas no outro dia Deus mandou a destruir. E Jonas mais uma vez ficou irado. Então Deus começou a trabalhar com ele, a tratar com ele e dizer para ele: Jonas, isso é certo? Você tem pena de uma árvore, mas não tem pena das pessoas. Em Nínive tem mais do que 120 mil pessoas que não sabiam distinguir entre o certo e o errado. E aí Deus trata com Jonas. E Deus trata conosco através dessa mensagem, dessa palavra que foi escrita há tanto tempo atrás. Quantas vezes nós estamos tão interessados nas nossas coisas? Quantas vezes nós somos tão egoístas que pensamos mais em nossos empregos, em nossas coisas, em nossas rendas, no nosso conforto, do que nas pessoas que estão perecendo, do que nas pessoas que estão morrendo. Somos parecidos com Jonas. Estamos tão interessados em nós que não vemos quantas pessoas precisam de salvação. Eu sei que nós estamos num tempo difícil, num tempo de pandemia, num tempo de morte. E quando eu olho para todas essas mortes, o meu coração dói, por saber que muitas delas ainda não conhecem o nosso Salvador Jesus Cristo. Quando vejo essa morte, meu coração dói, por ver que ainda muitas pessoas não se arrependem dos seus pecados, mesmo que nós saibamos que tudo isso estaria para acontecer. São sinais, são pestes, são guerras que deveriam acontecer e que vão acontecer, mas serve para trazer o homem de volta para Deus, serve para desestruturar o orgulho do homem e o homem voltar-se para o Senhor, aquele que é o Criador de todas as coisas. Aqueles que têm já a salvação, como os profetas, como a igreja, como o povo de Deus, neste tempo de angústia e de dor, não pode ser como Jonas, não pode continuar como Jonas, não pode ficar apenas olhando para os seus próprios interesses, olhando para o seu próprio conforto. Não, nós devemos ter o coração de Deus, um coração misericordioso, clamar e pedir: Deus tenha misericórdia dessas pessoas, que haja arrependimento verdadeiro, que haja salvação sobre a vida dessas pessoas, e que possamos fazer o melhor por essas pessoas, que possamos pregar o Evangelho para essas pessoas, que possamos ajudar aqueles que estão sofrendo neste momento de dor e de angústia. Sei que muitos estão sofrendo. Que Deus tenha misericórdia de cada pessoa, que Deus conforte cada familiar que está perdendo a sua família, e que Deus possa fazer-nos olhar para as pessoas com misericórdia e com amor. Vamos clamar:
Deus, tem misericórdia deste mundo, tem misericórdia dessas pessoas e nos leva para perto do Senhor, nos dá o verdadeiro